Hoje é quarta-feira de Libertadores, equipes brasileiras mais uma vez entrando em campo em busca de um melhor resultado, em busca da vitória para melhorar a situação na tabela. E aí, você está acompanhando a Libertadores? Acompanhou os jogos desta terça-feira? Vamos dar uma passada aqui nos jogos de ontem, hein? Rodada de número 3 de 6. Nós tivemos ontem Aliança Lima 3, Tajeres 2. Jogo com muitos gols, jogo emocionante aí. Aliança Lima 3, Tajeres 2. É porque você não viu Internacional e Nacional do Uruguai, hein? O Nacional simplesmente abriu 3-0 e o Internacional empatou 3-3. O Flamengo teve que subir para quase 3.000 metros de altitude lá em Quito, Equador, e empatou em 0-0, né? A vitória não veio, mas o empate não foi de todo ruim para a equipe do Flamengo, que agora enfrenta o Central Córdoba fora de casa e depois decide sua vida contra o Deportivo Táchira e a LDU jogando em casa. Carabobo 1, Universidade Chile também 1. E ainda tivemos Colo-Colo 1, Racing 1, Barcelona 0, Universitário 1, Barcelona de Guayaquil. Jogos de hoje, atenção meu Brasil, atenção galera, jogos de hoje da Libertadores, teremos Olímpia e Peñarol, teremos também Clube Deportivo e Vélez Sarsfield. Os jogos dos times do Brasil, galera, teremos Libertad e São Paulo, Estudiantes, Libertad do Paraguai, né, e São Paulo, Estudiantes de La Plata, Argentina, e Botafogo, Independiente del Valle, River Plate, Bucaramanga e Fortaleza. Bolívar e Palmeiras vai ser amanhã. Teremos também amanhã Central Córdoba e Deportivo Táchira, grupo do Flamengo. Bahia e Atlético Nacional também vai ser amanhã. Cerro Porteño e Sporting Cristal. E aí sim fechamos a rodada toda de número 3 da Libertadores. Tá o Libertadores bem emocionante, tá diferente, hein? Poderemos ter surpresas nesta Libertadores. Classificação, Grupo A. Universidade Chile tem 7, Estudiantes tem 3, o Botafogo tem 3 e o Carabobo tem 1. Botafogo vencendo hoje, dá uma melhorada aí nessa situação, hein? Vai pra segundo colocado o Fogão. Bora Fogão! Grupo B, River Plate 4, Barcelona 4, Independiente 2, Independiente 3, Universitário 3. Teremos Independiente e River Plate jogando. Grupo C, grupo do Flamengo, LDU Quito 5, Central Córdoba 4, Flamengo 4, Deportivo Táchira 0. Vamos ver esse jogo de hoje, hein? Tira do Mengão. Torcendo aí que o Deportivo Táchira tire pontos do Central Córdoba. Será que o Deportivo Táchira não vai fazer ponto em ninguém? Será? Grupo D, Libertad 6, São Paulo 4, Aliança Lima 4, Tajeres 0. São Paulo vencendo aí esse jogo de hoje. Assume a liderança, hein? Grupo E, Racing 4, Bucaramanga 4, Colo-Colo 2, Fortaleza tá na lanterna, hein? Um jogo, uma derrota. O Grupo F tem Internacional 5, Bahia 4, Atlético Nacional 3, Nacional 1. O Bahia vencendo, assume a liderança hoje, hein? No Grupo G, Palmeiras 6, Bolívar 3, Cerro Porteño 3, Sporting Cristal 0. Grupo H, Vélez Sarsfield 6, Peñarol 3, Clube Deportivo 3, Olímpia 0, galera. É isso a classificação da Libertadores, é o Clube Deportivo San Antônio Bulu-Bulu. É o Bulu-Bulu, meu povo. Tem Carabobo, tem Bulu-Bulu. É uma festa, galera. Mas vamos falar dos times brasileiros que vão jogar hoje. As equipes brasileiras entrando em campo. Começando pelo Fluminense. Vence o Fluminense. União Espanhola e Fluminense. União Espanhola e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Aliás, Conmebol Sul-Americana, né? O Fluminense é pela Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile. União Espanhola ainda não venceu na Copa Sul-Americana
O time tem um ponto somado após empatar com o San José na primeira rodada e ser derrotado em casa pelo Once Caldas por 2-0. Na segunda rodada, o time também não vive bom momento no campeonato chileno. São 6 pontos em 7 jogos. Neste momento está em 13º na tabela de classificação. Líder do grupo com 2 vitórias em 2 jogos, o Fluminense tem 6 pontos e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. O time venceu o Once Caldas por 1-0 no primeiro jogo da fase de grupos e goleou o San José por 5-0, mesmo utilizando um time quase todo reserva. Copa Sul-Americana é noite de Sul-Americana, é noite de Libertadores também. União Espanhola do técnico José Luis Sierra. O técnico José Luis Sierra deve manter a base da equipe e repetir as escalações que utilizou nos últimos jogos da Conmebol Sul-Americana e no campeonato chileno. Existem algumas dúvidas na equipe. A chance de o centroavante Matias Suárez começar como titular. A provável escalação do União Espanhola tem Franco Tornacioli, Brian Verra, Valentim Vidal, Nicolas Dias e Norambuena ou Felipe Espinosa, Bruno Jauregui e Agustín Nadruz, Ariel Uribel, Matias Marim e Pablo Aranguiz, Ignacio Geraldino ou Matias Suárez. Este é o provável time do União Espanhola. E o Fluminense, cadê o Flusão? Flusão na Sul-Americana. O Flusão tá 100% de aproveitamento no técnico Alexandre Mendes, o auxiliar. Cadê o Renato Gaúcho? O Fluminense vai preservar os titulares e sequer viajou com o time principal para o Chile. Até mesmo o técnico Renato Gaúcho permaneceu no Rio de Janeiro para comandar os treinos da equipe principal, de olho no clássico com o Botafogo no próximo sábado pelo Brasileirão. O auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar o time, que será formado por jogadores reservas. Escalação provável do Flusão, hein? Esse time reserva aí, meu amigo, é o expressinho. Esse time aí não decepciona. Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Manuel, Thiago Santos e Léo Jansi, Facundo Bernal e Nonato, Serna, Lescano e Keno, além do Everaldo. Esse é o time do Fluminense para o jogo contra a União Espanhola. Quem apita é Andrés Matonte, Martin Sopi, Andrés Nievas do Uruguai e no VAR Andrés Cunhas também do Uruguai. Esse é o time do Fluminense. Falando da Copa Sul-Americana, galera, vamos falar da Libertadores agora, já que o Fluminense vai jogar com o Botafogo no final de semana pelo Brasileirão. O Botafogo hoje pega o Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata e Botafogo. Daqui a pouco, meu povo, daqui a pouco, Brasil. Atual campeão, o Botafogo enfrenta o Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira no estádio Jorge Luiz Rich, em La Plata. O Botafogo, um dos clubes argentinos de maior investimento no país na última janela, o Estudiantes vive um momento instável na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domingues não vence uma partida desde o dia 1º e ocupa apenas a 10ª posição no campeonato argentino. Na Libertadores, o time de La Plata tem 3 pontos após 2 rodadas. Acontece muito, o time está muito mal lá no seu campeonato, né, no campeonato nacional, mas na Libertadores os caras se motivam, né? É diferente, totalmente diferente. O Botafogo vive situação parecida. O clube carioca passa por um período de resultados ruins sob o comando de Renato Paiva. Apesar de o modelo de jogo ser definido por John Textor, o alvinegro não vence desde o dia 8, ocupa o 15º lugar no Brasileirão e também tem 3 pontos após os 2 compromissos pela Libertadores. A líder do grupo A é a Universidad de Chile com 100% de aproveitamento. É isso, meu povo, é isso, Botafogo, acorda, fogão. Escalações prováveis: Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. O time de La Plata contará com Santiago Ascacíbar, um dos destaques da equipe na temporada, que era dúvida após uma pancada no joelho sofrida na partida contra o Boca Juniors no último sábado. Time provável do Estudiantes tem Mancilla, Mesa, Bocelli, Núñez, Arzamendia, Ascacíbar, Gabriel Neves, Medina ou Sosa, Palacios, Carrillo, Cetré ou Farias. Estudiantes de La Plata para pegar o fogão. Cuidado, o fogão. O Botafogo do técnico Renato Paiva. O alvinegro ganhou um problema de última hora. Foi Jair. Com dores no tornozelo direito, está fora da partida. Desta forma, Renato Paiva não dispõe de nenhum zagueiro destro de origem para o jogo, já que Bastos, titular da posição, também está lesionado. A tendência é que Danilo Barbosa, volante, seja recuado para ocupar
o sistema defensivo. Time provável do Botafogo tem John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins ou Patrick de Paula e Igor Jesus. É um time, a base do time campeão tá aí, né? Agora ninguém sabe o que tá acontecendo com o Fogão, né? Fogão, acorda, Fogão. Estão dizendo que o Botafogo voltou ao normal. Isso é maldade, isso não existe. Tem que respeitar o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. A arbitragem, Gustavo Terreira, do Uruguai, é tudo do Uruguai, né, aqui. Assistentes, Carlos Javier Barreiro, Rara e Matias Muniz Castro, do Uruguai. Daqui a pouquinho, meu povo, tem Botafogo em campo. Botafogo busca reabilitação. Botafogo quer voltar a ser grande que ele é. Nunca deixou de ser, mas quer voltar a se impor no cenário nacional e sul-americano. Outro time que vai jogar daqui a pouquinho, meu amigo, é o São Paulo, o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tricampeão da Libertadores. O São Paulo, sempre que joga esta competição, o São Paulo fica com aquele gostinho, né? Lembrando da década de 90, aquele time 92, do Raí, do Palhinha, do Cerezo, o time do Zete, do Cafu, Antônio Carlos, aquele time de 93, o time Rogério Ceni 2005. É o São Paulo que tem sempre essa identificação com a Libertadores. Libertad do Paraguai e São Paulo jogam daqui a pouco. Brasil, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Libertad e São Paulo se enfrentam daqui a pouco, desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O São Paulo chega para o confronto precisando de vitória após ceder o empate para o Aliança Lima em casa na segunda rodada da competição. No Brasileirão, porém, depois de 4 jogos sem vencer, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos. Derrotou o Santos, hein? Pois é, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos e segue invicto, hein? Tá invictos. O São Paulo. São 3 times invictos, né? Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E conseguiu respirar um pouco. O Libertad, por sua vez, disputa sua Libertadores de número 24 e vem de 2 vitórias, com 3 gols marcados, sendo o líder do grupo D do torneio. Libertad do técnico Sérgio Aquino. O Libertad vive boa temporada depois de ter sido campeão do torneio Apertura do Paraguai em 2024. Por enquanto, em 18 jogos totais, tem 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. No fim de semana foi derrotado por 3-1 pelo Guarani do Paraguai. A tendência de que o técnico Aquino... Tem que respeitar. É isso, galera. Esse time é bom, hein? Esse time não é bobo. O Libertad do Paraguai, galera. E o São Paulo tá de olho. O São Paulo tá de olho nesta partida. Daqui a pouquinho tem Libertad do Paraguai enfrentando a equipe do tricolor paulista, o São Paulo. São Paulo. Como é que vem o São Paulo para esse jogo? Vamos saber como é que vem o São Paulo para esse jogo. Primeiro vamos saber sobre o time do Libertad, hein? O Libertad deve jogar com quem? Cadê a escalação? Provável escalação da equipe do Libertad. O Libertad do técnico Sérgio Aquino deve entrar em campo com Morínigo, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Quem mais? Solta pra mim, galera. Não dificulta o trabalho da produção. Não dificulta o trabalho. Cadê a provável escalação? Vamos lá, repetindo. Morínigo, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Campuzano e Martínez. Marcelo Fernandes, Melgarejo, Ivan Franco e Roque Santa Cruz. Eu não acredito que o Roque Santa Cruz ainda joga com 50 anos, meu amigo. Roque Santa Cruz tem mais uns 45 anos, rapaz. Que coisa. Que legal essa longevidade, hein? E o São Paulo do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo ainda não terá dupla formada por Lucas e Oscar. E já que os jogadores se recuperam de lesões no joelho e na coxa, respectivamente. Além deles, desfalcam o time Caleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a um processo cirúrgico, e Arboleda com sobrecarga muscular. Zubeldia deve manter o esquema que venceu o Santos. Rafael, Cedric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Este é o provável time do São Paulo. A arbitragem vem do Chile: Cristian Garay, José Retamal, Alan Sandoval,
e quarto árbitro José Cabeiro. É isso, meu povo, daqui a pouco tem Libertadores, é noite de Libertadores, é noite de Sul-Americana. Já que a gente deu uma passada pela classificação da Libertadores, vamos dar uma olhada também como é que tá a situação da Sul-Americana 2025. Vamos dar uma olhada na classificação também desta importante competição. Lembrando que os terceiros colocados da Libertadores vão enfrentar os segundos colocados da Sul-Americana. Pois é, meu povo, pois é, galera, é isso que tá rolando, é isso que se passa. Não sei o que se passa, mas é isso que se passa. No grupo A da Sul-Americana, o Guarani lidera com 7 pontos, depois tem o Boston River 4, Nacional Potosí tem 3, Independiente tem 3. Grupo B, Universidade Católica 4, Vitória 2, Defensa e Justiça 2, Cerro Largo 1. Grupo C, Huracan 6, América de Cali 4, Corinthians 1, Racing 0. Grupo D, Godoy Cruz 6, Grêmio 6, Esportivo Luquenho 0, Clube Atlético 0. No grupo E, Muxuque Runa 6, Palestino 3, União 3 e Cruzeiro 0. Grupo F, Fluminense 6, Once Caldas 6, União Espanhola 1, Clube Gualberto 1. Grupo G, Lanús 5, Vasco 5, Melgar 4, Puerto Cabello 1. E no grupo H, Atlético Mineiro 4, Caracas 4, Cienciano 2, Deportivo Iquique 0, galera. E os jogos da Sul-Americana pra gente fechar. Cadê os jogos da Sul-Americana? Os jogos da Sul-Americana, essa competição importante. Qual é a rodada? Rodada de número 3. Rodada de número 3. Tivemos ontem Boston River 2, Nacional Potosí 1, Guarani 2, Independiente 1, Vasco 0, Lanús 0, Clube Gualberto 2, Once Caldas 3, Melgar 1, Puerto Cabello 0, União Espanhola e Fluminense é hoje, Huracan e América de Cali também, Caracas e Atlético Mineiro, além de Vitória e Cerro Largo é hoje também, Clube Atlético Grau e Esportivo Luquenho, Muxuque Runa e União Santa Fé. E amanhã tem Godoy Cruz e Grêmio, Corinthians e Racing, Deportivo Iquique, Deportes Iquique e Cienciano, Palestina e Cruzeiro, Universidade Católica e Defensa e Justiça, jogos de amanhã pela Sul-Americana. Então, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. É noite de quarta-feira, é noite de Libertadores e é noite de Copa Sul-Americana. Hoje é quarta-feira de Libertadores, equipes brasileiras mais uma vez entrando em campo em busca de um melhor resultado, em busca da vitória para melhorar a situação na tabela. E aí, você está acompanhando a Libertadores? Acompanhou os jogos desta terça-feira? Vamos dar uma passada aqui nos jogos de ontem, hein? Rodada de número 3 de 6. Nós tivemos ontem Aliança Lima 3, Tajeres 2. Jogo com muitos gols, jogo emocionante aí. Aliança Lima 3, Tajeres 2. É porque você não viu Internacional e Nacional do Uruguai, hein? O Nacional simplesmente abriu 3-0 e o Internacional empatou 3-3. O Flamengo teve que subir para quase 3.000 metros de altitude lá em Quito, Equador, e empatou em 0-0, né? A vitória não veio, mas o empate não foi de todo ruim para a equipe do Flamengo, que agora enfrenta o Central Córdoba fora de casa e depois decide sua vida contra o Deportivo Táchira e a LDU jogando em casa.
Carabobo 1, Universidade Chile também 1. E ainda tivemos Colo-Colo 1, Racing 1, Barcelona 0, Universitário 1, Barcelona de Guayaquil. Jogos de hoje, atenção meu Brasil, atenção galera, jogos de hoje da Libertadores, teremos Olímpia e Peñarol, teremos também Clube Deportivo e Vélez Sarsfield. Os jogos dos times do Brasil, galera, teremos Libertad e São Paulo, Estudiantes, Libertad do Paraguai, né, e São Paulo, Estudiantes de La Plata, Argentina, e Botafogo, Independiente del Valle, River Plate, Bucaramanga e Fortaleza. Bolívar e Palmeiras vai ser amanhã. Teremos também amanhã Central Córdoba e Deportivo Táchira, grupo do Flamengo. Bahia e Atlético Nacional também vai ser amanhã. Cerro Porteño e Sporting Cristal. E aí sim fechamos a rodada toda de número 3 da Libertadores. Tá o Libertadores bem emocionante, tá diferente, hein? Poderemos ter surpresas nesta Libertadores. Classificação, Grupo A, Universidade Chile tem 7, Estudiantes tem 3, o Botafogo tem 3 e o Carabobo tem 1. Botafogo vencendo hoje, dá uma melhorada aí nessa situação, hein? Vai pra segundo colocado o Fogão. Bora Fogão! Grupo B, River Plate 4, Barcelona 4, Independiente 2, Independiente 3, Universitário 3. Teremos Independiente e River Plate jogando. Grupo C, grupo do Flamengo, LDU Quito 5, Central Córdoba 4, Flamengo 4, Deportivo Táchira 0. Vamos ver esse jogo de hoje, hein? Tira do Mengão. Torcendo aí que o Deportivo Táchira tire pontos do Central Córdoba. Será que o Deportivo Táchira não vai fazer ponto em ninguém? Será? Grupo D, Libertad 6, São Paulo 4, Aliança Lima 4, Tajeres 0. São Paulo vencendo aí esse jogo de hoje. Assume a liderança, hein? Grupo E, Racing 4, Bucaramanga 4, Colo-Colo 2, Fortaleza tá na lanterna, hein? Um jogo, uma derrota. O Grupo F tem Internacional 5, Bahia 4, Atlético Nacional 3, Nacional 1. O Bahia vencendo, assume a liderança hoje, hein? No Grupo G, Palmeiras 6, Bolívar 3, Cerro Porteño 3, Sporting Cristal 0. Grupo H, Vélez Sarsfield 6, Peñarol 3, Clube Deportivo 3, Olímpia 0, galera. É isso a classificação da Libertadores, é o Clube Deportivo San Antônio Bulu-Bulu. É o Bulu-Bulu, meu povo. Tem Carabobo, tem Bulu-Bulu. É uma festa, galera. Mas vamos falar dos times brasileiros que vão jogar hoje. As equipes brasileiras entrando em campo. Começando pelo Fluminense. Vence o Fluminense. União Espanhola e Fluminense. União Espanhola e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Aliás, Conmebol Sul-Americana, né? O Fluminense é pela Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile. União Espanhola ainda não venceu na Copa Sul-Americana. O time tem um ponto somado após empatar com o San José na primeira rodada e ser derrotado em casa pelo Once Caldas por 2-0. Na segunda rodada, o time também não vive bom momento no campeonato chileno. São 6 pontos em 7 jogos. Neste momento está em 13º na tabela de classificação. Líder do grupo com 2 vitórias em 2 jogos, o Fluminense tem 6 pontos e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. O time venceu o Once Caldas por 1-0 no primeiro jogo da fase de grupos e goleou o San José por 5-0, mesmo utilizando um time quase todo reserva. Copa Sul-Americana é noite de Sul-Americana, é noite de Libertadores também. União Espanhola do técnico José Luis Sierra. O técnico José Luis Sierra deve manter a base da equipe e repetir as escalações que utilizou nos últimos jogos da Conmebol Sul-Americana e no campeonato chileno. Existem algumas dúvidas na equipe. A chance de o centroavante Matias Soares começar como titular. A provável escalação do União Espanhola tem Franco, Tornacioli, Brian Verra, Valentim Vidal, Nicolas Dias e Norambuena ou Felipe Espinosa, Bruno Jauregui e Agustín Nadruz, Ariel Uribel,
Matias Marim e Pablo Aranguiz, Ignacio Geraldino ou Matias Soares, este é o provável time do União Espanhola. E o Fluminense, cadê o Flusão? Flusão na Sul-Americana, o Flusão tá 100% de aproveitamento no técnico Alexandre Mendes, o auxiliar. Cadê o Renato Gaúcho? O Fluminense vai preservar os titulares e sequer viajou com o time principal para o Chile. Até mesmo o técnico Renato Gaúcho permaneceu no Rio de Janeiro para comandar os treinos da equipe principal, de olho no clássico com o Botafogo no próximo sábado pelo Brasileirão. O auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar o time, que será formado por jogadores reservas. Escalação provável do Flusão, hein? Esse time reserva aí, meu amigo, é o expressinho. Esse time aí não decepciona. Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Manuel, Thiago Santos e Léo Jansi, Facundo Bernal e Nonato, Serna, Lescano e Keno, além do Everaldo. Esse é o time do Fluminense para o jogo contra a União Espanhola. Quem apita é Andrés Matonte, Martin Sopi, Andrés Nievas do Uruguai e no VAR Andrés Cunhas também do Uruguai. Esse é o time do Fluminense. Falando da Copa Sul-Americana, galera, vamos falar da Libertadores agora, já que o Fluminense vai jogar com o Botafogo no final de semana pelo Brasileirão. O Botafogo hoje pega o Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata e Botafogo. Daqui a pouco, meu povo, daqui a pouco, Brasil. Atual campeão, o Botafogo enfrenta o Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira no estádio Jorge Luiz Riche, em La Plata. O Botafogo, um dos clubes argentinos de maior investimento no país na última janela, o Estudiantes vive um momento instável na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domingues não vence uma partida desde o dia 1º e ocupa apenas a 10ª posição no campeonato argentino. Na Libertadores, o time de La Plata tem 3 pontos após 2 rodadas. Acontece muito, o time está muito mal lá no seu campeonato, né, no campeonato nacional, mas na Libertadores os caras se motivam, né, é diferente, totalmente diferente. O Botafogo vive situação parecida. O clube carioca passa por um período de resultados ruins sob o comando de Renato Paiva. Apesar de um modelo de jogo ser definido por John Textor, o alvinegro não vence desde o dia 8, ocupa o 15º lugar no Brasileirão e também tem 3 pontos após os 2 compromissos pela Libertadores. A líder do grupo A é a Universidad de Chile com 100% de aproveitamento. É isso, meu povo, é isso, Botafogo, acorda, fogão. Escalações prováveis: Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. O time de La Plata contará com Santiago Ascacíbar, um dos destaques da equipe na temporada, que era dúvida após uma pancada no joelho sofrida na partida contra o Boca Juniors no último sábado. Time provável do Estudiantes tem Mancilla, Mesa, Bocelli, Núñez, Arzamendia, Ascacíbar, Gabriel Neves, Medina ou Sosa, Palacios, Carrillo, Cetré ou Farias. Estudiantes de La Plata para pegar o fogão. Cuidado, o fogão. O Botafogo do técnico Renato Paiva. O alvinegro ganhou um problema de última hora, foi Jair. Com dores no tornozelo direito, está fora da partida. Desta forma, Renato Paiva não dispõe de nenhum zagueiro destro de origem para o jogo, já que Bastos, titular da posição, também está lesionado. A tendência é que Danilo Barbosa, volante, seja recuado para ocupar o sistema defensivo. Time provável do Botafogo tem John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins ou Patrick de Paula e Igor Jesus. É um time, a base do time campeão tá aí, né? Agora ninguém sabe o que tá acontecendo com o fogão, né? Fogão, acorda, fogão. Estão dizendo que o Botafogo voltou ao normal. Isso é maldade, isso não existe. Tem que respeitar o Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. A arbitragem: Gustavo Terreira, do Uruguai, é tudo do Uruguai, né, aqui. Assistentes: Carlos Javier Barreiro, Rara e Matias Muniz Castro, do Uruguai. Daqui a pouquinho, meu povo, tem Botafogo em campo. Botafogo busca reabilitação. Botafogo quer voltar a ser grande que ele é, nunca deixou de ser, mas quer voltar a se impor no cenário nacional e sul-americano. Outro time que vai jogar daqui a pouquinho, meu amigo, é o São Paulo, o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tricampeão da Libertadores. O São Paulo, sempre que joga esta competição, o São Paulo fica com aquele gostinho, né?
lembrando da década de 90, aquele time 92, do Raí, do Palhinha, do Cerezo, o time do Zete, do Cafu, Antônio Carlos, aquele time de 93, o time Rogério Ceni 2005. É o São Paulo que tem sempre essa identificação com a Libertadores. Libertad do Paraguai e São Paulo jogam daqui a pouco. Brasil, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Libertad e São Paulo se enfrentam daqui a pouco, desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O São Paulo chega para o confronto precisando de vitória após ceder o empate para o Aliança Lima em casa na segunda rodada da competição. No Brasileirão, porém, depois de 4 jogos sem vencer, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos. Derrotou o Santos, hein? Pois é, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos e segue invicto, hein? Tá invictos. O São Paulo. São 3 times invictos, né? Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E conseguiu respirar um pouco. O Libertad, por sua vez, disputa sua Libertadores de número 24 e vem de 2 vitórias, com 3 gols marcados, sendo o líder do grupo D do torneio. Libertad do técnico Sérgio Aquino. O Libertad vive boa temporada depois de ter sido campeão do torneio Apertura do Paraguai em 2024. Por enquanto, em 18 jogos totais, tem 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. No fim de semana foi derrotado por 3-1 pelo Guarani do Paraguai. A tendência de que tem que respeitar. Tem que respeitar. É isso, galera. Esse time é bom, hein? Esse time não é bobo. O Libertad do Paraguai, galera. E o São Paulo tá de olho. O São Paulo tá de olho nesta partida. Daqui a pouquinho tem Libertad do Paraguai enfrentando a equipe do tricolor paulista, o São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Como é que vem o São Paulo para esse jogo? Vamos saber como é que vem o São Paulo para esse jogo. Primeiro vamos saber sobre o time do Libertad, hein? O Libertad deve jogar com quem? Cadê a escalação? Provável escalação da equipe do Libertad. O Libertad do técnico Sérgio Aquino deve entrar em campo com Morínigo, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Quem mais? Solta pra mim, galera. Não dificulta o trabalho da produção. Não dificulta o trabalho. Cadê a provável escalação? Vamos lá, repetindo. Morínigo, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Campuzano e Martínez. Marcelo Fernandes, Melgarejo, Ivan Franco e Roque Santa Cruz. Eu não acredito que o Roque Santa Cruz ainda joga com 50 anos, meu amigo. Roque Santa Cruz tem mais uns 45 anos, rapaz. Que coisa. Que legal essa longevidade, hein? E o São Paulo do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo ainda não terá dupla formada por Lucas e Oscar. E já que os jogadores se recuperam de lesões no joelho e na coxa, respectivamente. Além deles, desfalcam o time Caleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a um processo cirúrgico, e Arboleda com sobrecarga muscular. Zubeldia deve manter o esquema que venceu o Santos. Rafael, Cedric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Este é o provável time do São Paulo. A arbitragem vem do Chile, Cristian Garay, José Retamal, Alan Sandoval e quarto árbitro José Cabeiro. É isso, meu povo, daqui a pouco tem Libertadores, é noite de Libertadores, é noite de Sul-Americana. Já que a gente deu uma passada pela classificação da Libertadores, vamos dar uma olhada também como é que está a situação da Sul-Americana 2025. Vamos dar uma olhada na classificação também desta importante competição. Lembrando que os terceiros colocados da Libertadores vão enfrentar os segundos colocados da Sul-Americana. Pois é, meu povo, pois é, galera, é isso que tá rolando, é isso que se passa. Não sei o que se passa, mas é isso que se passa. No grupo A da Sul-Americana, o Guarani lidera com 7 pontos, depois tem o Boston River 4, Nacional Potosí tem 3, Independiente tem 3. Grupo B, Universidade Católica 4, Vitória 2, Defensa e Justiça 2, Cerro Largo 1. Grupo C, Huracan 6, América de Cali 4, Corinthians 1,
Racing 0. Grupo D, Godoy Cruz 6, Grêmio 6, Esportivo Luquenho 0, Clube Atlético 0. No grupo E, Muxuque Runa 6, Palestino 3, União 3 e Cruzeiro 0. Grupo F, Fluminense 6, Once Caldas 6, União Espanhola 1, Clube Gualberto 1. Grupo G, Lanús 5, Vasco 5, Melgar 4, Puerto Cabello 1. E no grupo H, Atlético Mineiro 4, Caracas 4, Cienciano 2, Deportivo Iquique 0, galera. E os jogos da Sul-Americana pra gente fechar. Cadê os jogos da Sul-Americana? Os jogos da Sul-Americana, essa competição importante. Qual é a rodada? Rodada de número 3. Rodada de número 3. Tivemos ontem Boston River 2, Nacional Potosí 1, Guarani 2, Independiente 1, Vasco 0, Lanús 0, Clube Gualberto 2, Once Caldas 3, Melgar 1, Puerto Cabello 0, União Espanhola e Fluminense é hoje, Huracán e América de Cali também, Caracas e Atlético Mineiro, além de Vitória e Cerro Largo é hoje também, Clube Atlético Grau e Esportivo Luquenho, Muxuque Runa e União Santa Fé. E amanhã tem Godoy Cruz e Grêmio, Corinthians e Racing, Deportivo Iquique, Deportes Iquique e Cienciano, Palestina e Cruzeiro, Universidade Católica e Defensa e Justiça, jogos de amanhã pela Sul-Americana. Então, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. É noite de quarta-feira, é noite de Libertadores e é noite de Copa Sul-Americana. Hoje é quarta-feira de Libertadores, equipes brasileiras mais uma vez entrando em campo em busca de um melhor resultado, em busca da vitória para melhorar a situação na tabela. E aí, você está acompanhando a Libertadores? Acompanhou os jogos desta terça-feira? Vamos dar uma passada aqui nos jogos de ontem, hein? Rodada de número 3 de 6. Nós tivemos ontem Aliança Lima 3, Tajeres 2. Jogo com muitos gols, jogo emocionante aí. Aliança Lima 3, Tajeres 2. É porque você não viu Internacional e Nacional do Uruguai, hein? O Nacional simplesmente abriu 3-0 e o Internacional empatou 3-3. O Flamengo teve que subir para quase 3.000 metros de altitude lá em Quito, Equador, e empatou em 0-0, né? A vitória não veio, mas o empate não foi de todo ruim para a equipe do Flamengo, que agora enfrenta o Central Córdoba fora de casa e depois decide sua vida contra o Deportivo Táchira e a LDU jogando em casa. Carabobo 1, Universidade Chile também 1. E ainda tivemos Colo-Colo 1, Racing 1, Barcelona 0, Universitário 1, Barcelona de Guayaquil. Jogos de hoje, atenção meu Brasil, atenção galera, jogos de hoje da Libertadores, teremos Olímpia e Peñarol, teremos também Clube Deportivo e Vélez Sarsfield. Os jogos dos times do Brasil, galera, teremos Libertad e São Paulo, Estudiantes, Libertad do Paraguai, né, e São Paulo, Estudiantes de La Plata, Argentina, e Botafogo, Independiente del Valle, River Plate, Bucaramanga e Fortaleza. Bolívar e Palmeiras vai ser amanhã. Teremos também amanhã Central Córdoba e Deportivo Táchira, grupo do Flamengo. Bahia e Atlético Nacional também vai ser amanhã. Cerro Porteño e Sporting Cristal. E aí sim fechamos a rodada toda de número 3 da Libertadores. Tá o Libertadores bem emocionante, tá diferente, hein? Poderemos ter surpresas nesta Libertadores. Classificação, Grupo A, Universidade de Chile tem 7, Estudiantes tem 3, o Botafogo tem 3 e o Carabobo tem 1. Botafogo vencendo hoje, dá uma melhorada aí nessa situação, hein? Vai pra segundo colocado o Fogão. Bora Fogão! Grupo B, River Plate 4, Barcelona 4, Independiente 2, Independiente 3, Universitário 3. Teremos Independiente e River Plate jogando. Grupo C, grupo do Flamengo, LDU Quito 5, Central Córdoba 4, Flamengo 4, Deportivo Táchira 0. Vamos ver esse jogo de hoje, hein? Tiro do Mengão. Torcendo aí que o Deportivo Táchira tire pontos do Central Córdoba.
Será que o Deportivo Táchira não vai fazer ponto em ninguém? Será? Grupo D, Libertad 6, São Paulo 4, Aliança Lima 4, Tajeres 0. São Paulo vencendo aí esse jogo de hoje. Assume a liderança, hein? Grupo E, Racing 4, Bucaramanga 4, Colo-Colo 2, Fortaleza tá na lanterna, hein? Um jogo, uma derrota. O grupo F tem Internacional 5, Bahia 4, Atlético Nacional 3, Nacional 1. O Bahia vencendo, assume a liderança hoje, hein? No grupo G, Palmeiras 6, Bolívar 3, Cerro Porteño 3, Sporting Cristal 0. Grupo H, Velho Sarsfield 6, Peñarol 3, Clube Deportivo 3, Olímpia 0, galera. É isso a classificação da Libertadores. É o Clube Deportivo San Antonio Bulo-Bulo. É o Bulo-Bulo, meu povo. É, tem carabubo, tem Bulo-Bulo. É uma festa, galera. Mas vamos falar dos times brasileiros que vão jogar hoje. As equipes brasileiras entrando em campo. Começando pelo Fluminense. Vence o Fluminense. União Espanhola e Fluminense. União Espanhola e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Aliás, Conmebol Sul-Americana, né? Fluminense pela Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile. União Espanhola ainda não venceu na Copa Sul-Americana. O time tem um ponto somado após empatar com o San José na primeira rodada e ser derrotado em casa pelo Once Caldas por 2-0. Na segunda rodada, o time também não vive bom momento no campeonato chileno. São 6 pontos em 7 jogos. Neste momento está em 13º na tabela de classificação. Líder do grupo com 2 vitórias em 2 jogos, o Fluminense tem 6 pontos e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. O time venceu o Once Caldas por 1-0 no primeiro jogo da fase de grupos e goleou o San José por 5-0, mesmo utilizando um time quase todo reserva. Copa Sul-Americana é noite de Sul-Americana, é noite de Libertadores também. União Espanhola do técnico José Luis Sierra. O técnico José Luis Sierra deve manter a base da equipe e repetir as escalações que utilizou nos últimos jogos da Conmebol Sul-Americana e no campeonato chileno. Existem algumas dúvidas na equipe. A chance de o centroavante Matias Soares começar como titular. A provável escalação do União Espanhola tem Franco, Tornacioli, Brian Verra, Valentim Vidal, Nicolas Dias e Norambuena ou Felipe Espinosa, Bruno Jauregui e Agustín Nadruz, Ariel Uribel, Matias Marim e Pablo Aranguiz, Ignacio Geraldino ou Matias Soares. Este é o provável time do União Espanhola. E o Fluminense, cadê o Flusão? Flusão na Sul-Americana. O Flusão tá 100% de aproveitamento no técnico Alexandre Mendes, o auxiliar. Cadê o Renato Gaúcho? O Fluminense vai preservar os titulares e sequer viajou com o time principal para o Chile. Até mesmo o técnico Renato Gaúcho permaneceu no Rio de Janeiro para comandar os treinos da equipe principal, de olho no clássico com o Botafogo no próximo sábado pelo Brasileirão. O auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar o time, que será formado por jogadores reservas. Escalação provável do Flusão, hein? Esse time reserva aí, meu amigo, é o expressinho. Esse time aí não decepciona. Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Manuel, Thiago Santos e Léo Jansi, Facundo Bernal e Nonato, Serna, Lescano e Keno, além do Everaldo. Esse é o time do Fluminense para o jogo contra a União Espanhola. Quem apita é Andrés Matonte, Martin Sopi, Andrés Nievas do Uruguai e no VAR Andrés Cunhas também do Uruguai. Esse é o time do Fluminense. Falando da Copa Sul-Americana, galera, vamos falar da Libertadores agora, já que o Fluminense vai jogar com o Botafogo no final de semana pelo Brasileirão. O Botafogo hoje pega o Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata e Botafogo. Daqui a pouco, meu povo, daqui a pouco, Brasil. Atual campeão, o Botafogo enfrenta o Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira no estádio Jorge Luiz Riche, em La Plata. O Botafogo, um dos clubes argentinos de maior investimento no país na última janela. O Estudiantes vive um momento instável na temporada.
A equipe comandada por Eduardo Domingues não vence uma partida desde o dia 1º e ocupa apenas a 10ª posição no campeonato argentino. Na Libertadores, o time de La Plata tem 3 pontos após 2 rodadas. Acontece muito, o time está muito mal lá no seu campeonato, né, no campeonato nacional, mas na Libertadores os caras se motivam, né? É diferente, totalmente diferente. O Botafogo vive situação parecida. O clube carioca passa por um período de resultados ruins sob o comando de Renato Paiva. Apesar de o modelo de jogo ser definido por John Textor, o alvinegro não vence desde o dia 8, ocupa o 15º lugar no Brasileirão e também tem 3 pontos após os 2 compromissos pela Libertadores. A líder do grupo A é a Universidad de Chile com 100% de aproveitamento. É isso, meu povo, é isso, Botafogo, acorda, fogão. Escalações prováveis: Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. O time de La Plata contará com Santiago Ascacíbar, um dos destaques da equipe na temporada, que era dúvida após uma pancada no joelho sofrida na partida contra o Boca Juniors no último sábado. Time provável do Estudiantes tem Mancilla, Messa, Bocelli, Núñez, Arzamendia, Ascacíbar, Gabriel Neves, Medina ou Sosa, Palacios, Carrillo, Cetré ou Farias. Estudiantes de La Plata para pegar o fogão. Cuidado, o fogão. Botafogo do técnico Renato Paiva. O alvinegro ganhou um problema de última hora, foi Jair. Com dores no tornozelo direito, está fora da partida. Desta forma, Renato Paiva não dispõe de nenhum zagueiro destro de origem para o jogo, já que Bastos, titular da posição, também está lesionado. A tendência é que Danilo Barbosa, volante, seja recuado para ocupar o sistema defensivo. Time provável do Botafogo tem John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins ou Patrick de Paula e Igor Jesus. É um time, a base do time campeão tá aí, né? Agora ninguém sabe o que tá acontecendo com o fogão, né? Fogão, acorda, fogão. Estão dizendo que o Botafogo voltou ao normal. Isso é maldade, isso não existe. Tem que respeitar o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. A arbitragem: Gustavo Terreira, do Uruguai, é tudo do Uruguai, né, aqui. Assistentes: Carlos Javier Barreiro, Rara e Matias Muniz Castro, do Uruguai. Daqui a pouquinho, meu povo, tem Botafogo em campo. Botafogo busca reabilitação. Botafogo quer voltar a ser grande que ele é, nunca deixou de ser, mas quer voltar a se impor no cenário nacional e sul-americano. Outro time que vai jogar daqui a pouquinho, meu amigo, é o São Paulo, o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tricampeão da Libertadores. O São Paulo, sempre que joga esta competição, o São Paulo fica com aquele gostinho, né? Lembrando da década de 90, aquele time 92, do Raí, do Palhinha, do Cerezo, o time do Zete, do Cafu, Antônio Carlos, aquele time de 93, o time Rogério Ceni 2005. É o São Paulo que tem sempre essa identificação com a Libertadores. Libertad do Paraguai e São Paulo jogam daqui a pouco. Brasil, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Libertad e São Paulo se enfrentam daqui a pouco, desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O São Paulo chega para o confronto precisando de vitória após ceder o empate para o Aliança Lima em casa na segunda rodada da competição. No Brasileirão, porém, depois de 4 jogos sem vencer, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos. Derrotou o Santos, hein? Pois é, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos e segue invicto, hein? Tá invictos. O São Paulo. São 3 times invictos, né? Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E conseguiu respirar um pouco. O Libertad, por sua vez, disputa sua Libertadores de número 24 e vem de 2 vitórias, com 3 gols marcados, sendo o líder do grupo D do torneio. Libertad do técnico Sérgio Aquino. O Libertad vive boa temporada depois de ter sido campeão do torneio Apertura do Paraguai em 2024. Por enquanto, em 18 jogos totais, tem 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. No fim de semana foi derrotado por 3-1 pelo Guarani do Paraguai. A tendência de que tem que respeitar. Tem que respeitar. É isso, galera. Esse time é bom, hein? Esse time não é bobo. O Libertad do Paraguai, galera. E o São Paulo tá de olho.
O São Paulo tá de olho nesta partida. Daqui a pouquinho tem Libertad do Paraguai enfrentando a equipe do tricolor paulista, o São Paulo. São Paulo. Como é que vem o São Paulo para esse jogo? Vamos saber como é que vem o São Paulo para esse jogo. Primeiro vamos saber sobre o time do Libertad, hein? O Libertad deve jogar com quem? Cadê a escalação? Provável escalação da equipe do Libertad. O Libertad do técnico Sérgio Aquino deve entrar em campo com Morínigo, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Quem mais? Solta pra mim, galera. Não dificulta o trabalho da produção. Não dificulta o trabalho. Cadê a provável escalação? Vamos lá, repetindo. Morínigo, Jiménez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Campuzano e Martínez, Marcelo Fernandes, Melgarejo, Ivan Franco e Roque Santa Cruz. Eu não acredito que o Roque Santa Cruz ainda joga com 50 anos, meu amigo. Roque Santa Cruz tem mais uns 45 anos, rapaz. Que coisa. Que legal essa longevidade, hein? E o São Paulo do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo ainda não terá dupla formada por Lucas e Oscar. E já que os jogadores se recuperam de lesões no joelho e na coxa, respectivamente. Além deles, desfalcam o time Caleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a um processo cirúrgico, e Arboleda com sobrecarga muscular. Zubeldia deve manter o esquema que venceu o Santos. Rafael, Cedric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Este é o provável time do São Paulo. A arbitragem vem do Chile, Cristian Garay, José Retamal, Alan Sandoval e quarto árbitro José Cabeiro. É isso, meu povo, daqui a pouco tem Libertadores, é noite de Libertadores, é noite de Sul-Americana. Já que a gente deu uma passada pela classificação da Libertadores, vamos dar uma olhada também como é que está a situação da Sul-Americana 2025. Vamos dar uma olhada na classificação também desta importante competição. Lembrando que os terceiros colocados da Libertadores vão enfrentar os segundos colocados da Sul-Americana. Pois é, meu povo, pois é, galera, é isso que tá rolando, é isso que se passa. Não sei o que se passa, mas é isso que se passa. No grupo A da Sul-Americana, o Guarani lidera com 7 pontos, depois tem o Boston River 4, Nacional Potosí tem 3, Independiente tem 3. Grupo B, Universidade Católica 4, Vitória 2, Defensa e Justiça 2, Cerro Largo 1. Grupo C, Huracan 6, América de Cali 4, Corinthians 1, Racing 0. Grupo D, Godoy Cruz 6, Grêmio 6, Esportivo Luquenho 0, Clube Atlético 0. No grupo E, Muxuque Runa 6, Palestino 3, União 3 e Cruzeiro 0. Grupo F, Fluminense 6, Once Caldas 6, União Espanhola 1, Clube Gualberto 1. Grupo G, Lanús 5, Vasco 5, Melgar 4, Puerto Cabello 1. E no grupo H, Atlético Mineiro 4, Caracas 4, Cienciano 2, Deportivo Iquique 0, galera. E os jogos da Sul-Americana pra gente fechar? Cadê os jogos da Sul-Americana? Os jogos da Sul-Americana, essa competição importante. Qual é a rodada? Rodada de número 3. Rodada de número 3. Tivemos ontem Boston River 2, Nacional Potosí 1, Guarani 2, Independiente 1, Vasco 0, Lanús 0, Clube Gualberto 2, Once Caldas 3, Melgar 1, Puerto Cabello 0, União Espanhola e Fluminense é hoje, Huracan e América de Cali também, Caracas e Atlético Mineiro, além de Vitória e Cerro Largo é hoje também, Clube Atlético Grau e Esportivo Luquenho, Muxuque Runa e União Santa Fé. E amanhã tem Godoy Cruz e Grêmio, Corinthians e Racing, Deportivo Iquique, Deportes Iquique e Cienciano, Palestina e Cruzeiro, Universidade Católica e Defensa e Justiça, jogos de amanhã pela Sul-Americana. Então, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. É noite de quarta-feira, é noite de Libertadores e é noite de Copa Sul-Americana.
Hoje é quarta-feira de Libertadores, equipes brasileiras mais uma vez entrando em campo em busca de um melhor resultado, em busca da vitória para melhorar a situação na tabela. E aí, você está acompanhando a Libertadores? Acompanhou os jogos desta terça-feira? Vamos dar uma passada aqui nos jogos de ontem, hein? Rodada de número 3 de 6. Nós tivemos ontem Aliança Lima 3, Tajeres 2. Jogo com muitos gols, jogo emocionante aí. Aliança Lima 3, Tajeres 2. É porque você não viu Internacional e Nacional do Uruguai, hein? O Nacional simplesmente abriu 3-0 e o Internacional empatou 3-3. O Flamengo teve que subir para quase 3.000 metros de altitude lá em Quito, Equador, e empatou em 0-0, né? A vitória não veio, mas o empate não foi de todo ruim para a equipe do Flamengo, que agora enfrenta o Central Córdoba fora de casa e depois decide sua vida contra o Deportivo Táchira e a LDU jogando em casa. Carabobo 1, Universidade Chile também 1. E ainda tivemos Colo-Colo 1, Racing 1, Barcelona 0, Universitário 1, Barcelona de Guayaquil. Jogos de hoje, atenção meu Brasil, atenção galera, jogos de hoje da Libertadores, teremos Olímpia e Peñarol, teremos também Clube Deportivo e Vélez Sarsfield. Os jogos dos times do Brasil, galera, teremos Libertad e São Paulo, Estudiantes, Libertad do Paraguai, né, e São Paulo, Estudiantes de La Plata, Argentina, e Botafogo, Independiente del Valle, River Plate, Bucaramanga e Fortaleza. Bolívar e Palmeiras vai ser amanhã. Teremos também amanhã Central Córdoba e Deportivo Táchira, grupo do Flamengo. Bahia e Atlético Nacional também vai ser amanhã. Cerro Porteño e Sporting Cristal. E aí sim fechamos a rodada toda de número 3 da Libertadores. Tá o Libertadores bem emocionante, tá diferente, hein? Poderemos ter surpresas nesta Libertadores. Classificação, Grupo A, Universidade Chile tem 7, Estudiantes tem 3, o Botafogo tem 3 e o Carabobo tem 1. Botafogo vencendo hoje, dá uma melhorada aí nessa situação, hein? Vai pra segundo colocado o Fogão. Bora Fogão! Grupo B, River Plate 4, Barcelona 4, Independiente 2, Independiente 3, Universitário 3. Teremos Independiente e River Plate jogando. Grupo C, grupo do Flamengo, LDU Quito 5, Central Córdoba 4, Flamengo 4, Deportivo Táchira 0. Vamos ver esse jogo de hoje, hein? Tira do Mengão. Torcendo aí que o Deportivo Táchira tire pontos do Central Córdoba. Será que o Deportivo Táchira não vai fazer ponto em ninguém? Será? Grupo D, Libertad 6, São Paulo 4, Aliança Lima 4, Tajeres 0. São Paulo vencendo aí esse jogo de hoje. Assume a liderança, hein? Grupo E, Racing 4, Bucaramanga 4, Colo-Colo 2, Fortaleza tá na lanterna, hein? Um jogo, uma derrota. O Grupo F tem Internacional 5, Bahia 4, Atlético Nacional 3, Nacional 1. O Bahia vencendo, assume a liderança hoje, hein? No Grupo G, Palmeiras 6, Bolívar 3, Cerro Porteño 3, Sporting Cristal 0. Grupo H, Vélez Sarsfield 6, Peñarol 3, Clube Deportivo 3, Olímpia 0, galera. É isso a classificação da Libertadores, é o Clube Deportivo San Antônio Bulu-Bulu. É o Bulu-Bulu, meu povo. Tem Carabobo, tem Bulu-Bulu. É uma festa, galera. Mas vamos falar dos times brasileiros que vão jogar hoje. As equipes brasileiras entrando em campo. Começando pelo Fluminense. Vence o Fluminense. União Espanhola e Fluminense. União Espanhola e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Aliás, Conmebol Sul-Americana, né? O Fluminense é pela Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile.
União Espanhola ainda não venceu na Copa Sul-Americana. O time tem um ponto somado após empatar com o San José na primeira rodada e ser derrotado em casa pelo Once Caldas por 2-0 na segunda rodada. O time também não vive bom momento no campeonato chileno. São 6 pontos em 7 jogos. Neste momento está em 13º na tabela de classificação. Líder do grupo com 2 vitórias em 2 jogos, o Fluminense tem 6 pontos e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. O time venceu o Once Caldas por 1-0 no primeiro jogo da fase de grupos e goleou o San José por 5-0, mesmo utilizando um time quase todo reserva. Copa Sul-Americana é noite de Sul-Americana, é noite de Libertadores também. União Espanhola do técnico José Luis Sierra. O técnico José Luis Sierra deve manter a base da equipe e repetir as escalações que utilizou nos últimos jogos da Conmebol Sul-Americana e no campeonato chileno. Existem algumas dúvidas na equipe. A chance de o centroavante Matias Suárez começar como titular. A provável escalação do União Espanhola tem Franco, Tornacioli, Brian Verra, Valentim Vidal, Nicolas Dias e Norambuena ou Felipe Espinosa, Bruno Jauregui e Agustín Nadruz, Ariel Uribel, Matias Marim e Pablo Aranguiz, Ignacio Geraldino ou Matias Suárez. Este é o provável time do União Espanhola. E o Fluminense, cadê o Flusão? Flusão na Sul-Americana. O Flusão tá 100% de aproveitamento no técnico Alexandre Mendes, o auxiliar. Cadê o Renato Gaúcho? O Fluminense vai preservar os titulares e sequer viajou com o time principal para o Chile. Até mesmo o técnico Renato Gaúcho permaneceu no Rio de Janeiro para comandar os treinos da equipe principal, de olho no clássico com o Botafogo no próximo sábado pelo Brasileirão. O auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar o time, que será formado por jogadores reservas. Escalação provável do Flusão, hein? Esse time reserva aí, meu amigo, é o expressinho. Esse time aí não decepciona. Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Manuel, Thiago Santos e Léo Jansi, Facundo Bernal e Nonato, Serna, Lescano e Keno, além do Everaldo. Esse é o time do Fluminense para o jogo contra a União Espanhola. Quem apita é Andrés Matonte, Martin Sopi, Andrés Nievas do Uruguai e no VAR Andrés Cunhas também do Uruguai. Esse é o time do Fluminense. Falando da Copa Sul-Americana, galera, vamos falar da Libertadores agora, já que o Fluminense vai jogar com o Botafogo no final de semana pelo Brasileirão. O Botafogo hoje pega o Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata e Botafogo. Daqui a pouco, meu povo, daqui a pouco, Brasil. Atual campeão, o Botafogo enfrenta o Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira no estádio Jorge Luiz Rich, em La Plata. O Botafogo, um dos clubes argentinos de maior investimento no país na última janela. O Estudiantes vive um momento instável na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domingues não vence uma partida desde o dia 1º e ocupa apenas a 10ª posição no campeonato argentino. Na Libertadores, o time de La Plata tem 3 pontos após 2 rodadas. Acontece muito, o time está muito mal lá no seu campeonato, né, no campeonato nacional, mas na Libertadores os caras se motivam, né, diferente, totalmente diferente. O Botafogo vive situação parecida. O clube carioca passa por um período de resultados ruins sob o comando de Renato Paiva. Apesar de o modelo de jogo ser definido por John Textor, o alvinegro não vence desde o dia 8, ocupa o 15º lugar no Brasileirão e também tem 3 pontos após os 2 compromissos pela Libertadores. A líder do grupo A é a Universidad de Chile com 100% de aproveitamento. É isso, meu povo, é isso, Botafogo, acorda, fogão. Escalações prováveis: Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. O time de La Plata contará com Santiago Ascacíbar, um dos destaques da equipe na temporada, que era dúvida após uma pancada no joelho sofrida na partida contra o Boca Juniors no último sábado. Time provável do Estudiantes tem Mancilla, Mesa, Bocelli, Núñez, Arzamendia, Ascacíbar, Gabriel Neves, Medina ou Sosa, Palacios, Carrillo, Cetré ou Farias. Estudiantes de La Plata para pegar o fogão. Cuidado, o fogão. O Botafogo do técnico Renato Paiva. O alvinegro ganhou um problema de última hora. Foi Jair. Com
dores no tornozelo direito, está fora da partida. Desta forma, Renato Paiva não dispõe de nenhum zagueiro destro de origem para o jogo, já que Bastos, titular da posição, também está lesionado. A tendência é que Danilo Barbosa, volante, seja recuado para ocupar o sistema defensivo. Time provável do Botafogo tem John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Gregory Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins ou Patrick de Paula e Igor Jesus. É um time, a base do time campeão tá aí, né? Agora ninguém sabe o que tá acontecendo com o Fogão, né? Fogão, acorda, Fogão. Estão dizendo que o Botafogo voltou ao normal. Isso é maldade, isso não existe. Tem que respeitar o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. A arbitragem, Gustavo Terreira, do Uruguai, é tudo do Uruguai, né, aqui. Assistentes, Carlos Javier Barreiro, Rara e Matias Muniz Castro, do Uruguai. Daqui a pouquinho, meu povo, tem Botafogo em campo. Botafogo busca reabilitação. Botafogo quer voltar a ser grande que ele é. Nunca deixou de ser, mas quer voltar a se impor no cenário nacional e sul-americano. Outro time que vai jogar daqui a pouquinho, meu amigo, é o São Paulo, o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tricampeão da Libertadores. O São Paulo, sempre que joga esta competição, o São Paulo fica com aquele gostinho, né? Lembrando da década de 90, aquele time 92, do Raí, do Palhinha, do Cerezo, o time do 90, do Zete, do Cafu, Antônio Carlos, aquele time de 93, o time Rogério Ceni 2005. É o São Paulo que tem sempre essa identificação com a Libertadores. Libertad do Paraguai e São Paulo jogam daqui a pouco. Brasil, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Libertad e São Paulo se enfrentam daqui a pouco, desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O São Paulo chega para o confronto precisando de vitória após ceder o empate para o Aliança Lima em casa na segunda rodada da competição. No Brasileirão, porém, depois de 4 jogos sem vencer, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos. Derrotou o Santos, hein? Pois é, a equipe de Luiz Ubeldia derrotou o Santos e segue invicto, hein? Tá invictos. O São Paulo. São 3 times invictos, né? Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E conseguiu respirar um pouco. O Libertad, por sua vez, disputa sua Libertadores de número 24 e vem de 2 vitórias, com 3 gols marcados, sendo o líder do grupo D do torneio. Libertad do técnico Sérgio Aquino. O Libertad vive boa temporada depois de ter sido campeão do torneio Apertura do Paraguai em 2024. Por enquanto, em 18 jogos totais, tem 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. No fim de semana foi derrotado por 3-1 pelo Guarani do Paraguai. A tendência de que tem que respeitar. É isso, galera. Esse time é bom, hein? Esse time não é bobo. O Libertad do Paraguai, galera. E o São Paulo tá de olho. O São Paulo tá de olho nesta partida. Daqui a pouquinho tem Libertad do Paraguai enfrentando a equipe do tricolor paulista, o São Paulo. Como é que vem o São Paulo para esse jogo? Vamos saber como é que vem o São Paulo para esse jogo. Primeiro vamos saber sobre o time do Libertad, hein? O Libertad deve jogar com quem? Cadê a escalação? Provável escalação da equipe do Libertad. O Libertad do técnico Sérgio Aquino deve entrar em campo com Morínigo, Jimenez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Quem mais? Solta pra mim, galera. Não dificulta o trabalho da produção. Não dificulta o trabalho. Cadê a provável escalação? Vamos lá, repetindo. Morínigo, Jimenez, Gutierrez, Vieira e Ramírez. Campuzano e Martínez. Marcelo Fernandes, Melgarejo, Ivan Franco e Roque Santa Cruz. Eu não acredito que o Roque Santa Cruz ainda joga com 50 anos, meu amigo. Roque Santa Cruz tem mais uns 45 anos, rapaz. Que coisa. Que legal essa longevidade, hein? E o São Paulo do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo ainda não terá dupla formada por Lucas e Oscar. E já que os jogadores se recuperam de lesões no joelho,
e na coxa, respectivamente. Além deles, desfalcam o time Cagliari, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a um processo cirúrgico, e Arboleda com sobrecarga muscular. Zubeldia deve manter o esquema que venceu o Santos. Rafael, Cedric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Este é o provável time do São Paulo. A arbitragem vem do Chile: Cristian Garay, José Retamal, Alan Sandoval e quarto árbitro José Cabeiro. É isso, meu povo, daqui a pouco tem Libertadores, é noite de Libertadores, é noite de Sul-Americana. Já que a gente deu uma passada pela classificação da Libertadores, vamos dar uma olhada também como é que está a situação da Sul-Americana 2025. Vamos dar uma olhada na classificação também desta importante competição. Lembrando que os terceiros colocados da Libertadores vão enfrentar os segundos colocados da Sul-Americana. Pois é, meu povo, pois é, galera, é isso que tá rolando, é isso que se passa. Não sei o que se passa, mas é isso que se passa. No grupo A da Sul-Americana, o Guarani lidera com 7 pontos, depois tem o Boston River 4, Nacional Potosí tem 3, Independiente tem 3. Grupo B, Universidade Católica 4, Vitória 2, Defensa e Justiça 2, Cerro Largo 1. Grupo C, Huracan 6, América de Cali 4, Corinthians 1, Racing 0. Grupo D, Godoy Cruz 6, Grêmio 6, Esportivo Luquenho 0, Clube Atlético 0. No grupo E, Muxuque Runa 6, Palestino 3, União 3 e Cruzeiro 0. Grupo F, Fluminense 6, Once Caldas 6, União Espanhola 1, Clube Gualberto 1. Grupo G, Lanús 5, Vasco 5, Melgar 4, Puerto Cabello 1. E no grupo H, Atlético Mineiro 4, Caracas 4, Cienciano 2, Deportivo Iquique 0, galera. E os jogos da Sul-Americana pra gente fechar? Cadê os jogos da Sul-Americana? Os jogos da Sul-Americana, essa competição importante. Qual é a rodada? Rodada de número 3. Rodada de número 3. Tivemos ontem Boston River 2, Nacional Potosí 1, Guarani 2, Independiente 1, Vasco 0, Lanús 0, Clube Gualberto 2, Once Caldas 3, Melgar 1, Puerto Cabello 0, União Espanhola e Fluminense é hoje, Huracan e América de Cali também, Caracas e Atlético Mineiro, além de Vitória e Cerro Largo é hoje também, Clube Atlético Grau e Esportivo Luquenho, Muxuque Runa e União Santa Fé. E amanhã tem Godoy Cruz e Grêmio, Corinthians e Racing, Deportivo Iquique, Deportes Iquique e Cienciano, Palestina e Cruzeiro, Universidade Católica e Defensa e Justiça, jogos de amanhã pela Sul-Americana. Então, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. É noite de quarta-feira, é noite de Libertadores e é noite de Copa Sul-Americana.